Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Atacante Pingo faz avaliação de jogos do Icasa fora de casa e também comenta sobre o jogo do próximo fim de semana. Jogadores do Guarani já deixaram o Juazeiro do Norte. Agora, a dúvida dos torcedores é: Suarez continua ou não na presidência do clube? Ceará toma gol esquisito, empata em Iguatu e já seguiu na tarde de hoje para enfrentar o Ituano pela Copa do Brasil. Clássico tricolor no Castelão terminou empatado e torcida do Fortaleza fica na bronca e vai a time. Agora é pra valer. Ferroviário assina pré-contrato com o Ceará e deixa clube no fim do mês de abril. Pague menos, vence Tapipoca e Crateus e Crato estão rebaixados para a terceirona do futebol cearense. Hoje tem clássico carioca, hoje tem Flamengo e Vasco. E tem também o São Paulo em campo, no campo do Palmeiras. 18:08, no Vale ar o Vale Esportes. Esportes. É futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro
4, fim de 13, fone 3511-7785. Está na hora de colocar um carro novo na garagem e muito dinheiro no bolso. Com o Cariri da Sorte você pode realizar seus sonhos. No quarto sorteio tem um Renault Kwid 0 km. É um Renault Kwid Zarinho, um Renault Kwid pra você. Ainda tem 5 mil no primeiro, no segundo e terceiro sorteio. Mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais e o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. É demais. Compre o Cariri da Sorte, ajude a Pai Brasil e concorra. Realização Cover Capitalização. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes do Timaço da Vale FM. O oferecimento é dos produtos Ambev. Você vai comprar pipocas da Ju, doces e salgadas. Uma delícia para você, pipocas Ambev. Como é o nome do menino, Adriano, do garotão? Enzo. Enzo. Enzo, Olha aí, Enzo. Você tem que comprar produtos Ambev pro Enzo, ele vai adorar. Tem lá os People Claps, tem uns snacks de cebola, tem também pipocas da Ju. Oferecimento do Vale Esportes. E quem está aqui ao nosso lado... Marco Valério. Não quero essa vinheta mais não. Joga essa fora, isso da pasta. Eu quero a outra. Aê! Marco Valério! Deixa de resenha, JF. Boa noite pra você, Delton Sá. É, meu amigo, é melhor... O Bibi tá famoso, viu? Tá, A voz dele tá sendo solicitada pra muitas gravações aí. Olha só o Bibi, hein? Grande Bibi, um abraço pra ele, que inclusive me ligou várias vezes no final de semana, né, Bibi? Um abraço pra você. Delton Sá. Diga, Marco Valério, você já curtiu o som do Celcinho Babyson? Já, rapaz, lançou pense aí. num forró animado, viu? Rapaz, Celcinho Babyson Tá lançou com um forró tudo, aí. Celcinho. Lançou um forrozão aí, Marco Valério. E se você ainda não contratou Celcinho Babyson a Babyson, liga Como é pro que meu faz, amigo Celso. 996865146 pra levar forrozão Babyson ou o Celcinho Babyson pra tocar na sua cidade aí, tá certo, Marco Valério? Um abraço lá pro Celso e toda a família Babyson. E nós já estamos ao vivo também, Marco Valério. Nosso canal no YouTube, Delton. E o oferecimento, Marcão, de quem é? É da Pizzaria e Hamburgueria Oval, porque hoje é dia de pizza, Delton. Pra pedir, Marco Valério. Ah, é muito fácil. Só abrir o JFood? É só abrir o JFood, ó. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. JFood informa. Bora, JFood, trabalhar, rapaz. Ou tu quer uma vinheta também? Mas, rapaz, já tem, é. Tava com a situação aqui na ponta da língua, mas ia dar uma justa causa daquela. É. 988429514 é o contato.
Aí tá certo. Tô devendo uma porrada de abraço, Marco Valério. Não anotei, não sei como é Pois que eu manda aí faço. os abraços aí. Eu não lembro mais. Manda um abraço pra Adriano, tá lá em Barbalha. Adriano Dias. Tá, Adriano do Maluvidos. Maluvidos. The Drummer. Né? É. E o filho dele tá tocando bateria também. Tá começando já. Enzo? Já tá na percussão, por ali. Né? Muito Em bem. breve vai estar tocando bateria. Esse é o filho dele que torce pro Palmeiras, né? Não, é torcedor do São Paulo Futebol é do Clube. São Paulo, você que era do O Palmeiras. glorioso tricolor paulista. Tá certo. E o pai dele também é tricolor, torce pelo Fortaleza e pelo Barbalha. Não, o pai dele não é Fortaleza, não. O pai dele é Ceará. Del, e o pai confusão, dele é Flamengo. Deixa de confusão, Del. Aliás, o Adriano vai participar na parte 2 do programa, Delto, porque o William Nova foi campeão em cima do meu amigo Lânio, né? Do time do Lânio, que é o Infante. Que é um time com o qual a gente tem muito carinho também, mas o William Nova levou a melhor Mas dessa foi vez. o Infante que é treinado pelo Marcelo Catunda? Meu amigo Marcelo Catunda, grande Marcelo Catunda. Olé. Um abraço pra ele, gente muito boa. E a Luiz Vilar? A Luiz Vilar tá por aqui de camisa verde. Aliás, ele fica muito bem de camisa verde. Com certeza, tanto lá como cá. É sim. Mais uma que eu não posso usar aqui. Boa noite, seu Aloysio. Boa noite. noite. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, Delton. Boa noite pra você, ouvinte ligado na Vale FM. Chegando nesta segunda-feira com as informações do nosso Verdão do Cariri, que fora de casa conseguiu apenas um pontinho, né? E foi justamente diante do Tirol. No último sábado, a equipe foi derrotada para o Pacatuba por 1-0, gol marcado pelo atacante Hudson aos 22 minutos do segundo tempo. E mais uma vez, Marco, Delton, a gente pôde presenciar aquele casa apático. Tudo bem, não tinha ali jogadores importantes pro elenco, como é o caso do Jardel, o caso também do Emerson Catarina, que estavam aqui em Juazeiro no departamento médico. O Hércules também tomou o terceiro cartão no jogo contra o Tirol, não esteve em campo sábado. Mas eu diria que nada justifica a atuação do Icasa e a postura que o Icasa tem fora. E principalmente nesse jogo diante do Pacatuba, onde a equipe não criou uma chance real de gol, né? Pelo contrário, o Icasa não conseguia passar do meio do campo em determinados momentos e quando tinha a chance fazia algum desastre, né? Era passe errado, era chute pra fora, enfim, foi um jogo difícil, duro do torcedor do Icasa acompanhar mais uma vez. E aí fica até aquele nosso questionamento, Marco, o que é que acontece com o Icasa? É o calor das 13h30? É o gramado? Foram essas lesões de jogadores que não estiveram atuando fora? O que é que acontece realmente com a equipe icasiana, né? Porque fica esse questionamento. Até mesmo no Romeirão, a equipe não tem lá das melhores atuações. Porém, pelo menos, consegue os resultados, que é o importante, são os 3 pontos. Mas fora, nem isso. Até agora foram 3 jogos, 2 derrotas e um empate. E além dos resultados que são ruins fora de casa, Luiz, você tem toda a razão. A questão do rendimento do time do Icasa. Porque no futebol, o time às vezes até apresenta uma performance competitiva e perde o jogo, faz parte, né? Faz parte, você às vezes consegue criar boas oportunidades, ou o adversário é um pouco superior, você tá ali combativo, né, competindo, mas nos jogos do Icasa fora de Juazeiro do Norte, o rendimento é muito ruim. Exato. Até mesmo naquele dia que empatou com o Tirol ou o Pague-Menos, como queiram, o Icasa saiu agradecendo aos céus aquele pontinho, porque o Pague-Menos foi melhor do começo ao fim. Aliás, bem melhor, bem superior. E da mesma forma, esse jogo de sábado, claro, foi só 1-0, gol de pênalti, enfim, mas se você comparar o rendimento, a performance técnica do adversário e a do Icasa, a do nosso representante, infelizmente, é bem inferior. É verdade, Marco. O Icasa, após esta rodada, fica na segunda posição, já que o Floresta venceu o Guarani de Sobral e neste momento é o líder. Mas sábado tudo pode mudar, afinal o confronto é direto, Icasa e Floresta vão se enfrentar na última rodada desta primeira fase do Campeonato Cearense da segunda divisão. O Icasa vai ter o fator campo, casa, né, mais uma vez, o seu torcedor ali presente, tomara que o resultado venha desta vez. Mas hoje nós conversamos com o atacante Pingo, que começa avaliando esses 2 últimos confrontos do Icasa fora e também dá perspectiva para enfrentar o Floresta no próximo final de semana. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Tivemos 2 jogos difíceis aí fora de casa. Sabemos que temos que melhorar nosso empenho fora de casa. Infelizmente no primeiro jogo lá
aconteceu uma arbitragem trágica, mas eu não estou aqui arrumando culpado, não. Sabemos a responsabilidade que temos de poder conquistar os pontos fora de casa, mas no primeiro jogo contra o Tirol lá, conseguimos jogar um pouco melhor, empatamos o jogo. No segundo jogo, o campo lá não tinha cabimento algum no módulo de jogo da gente jogar, mas isso não é desculpa. Trabalhar para poder conseguir nos próximos jogos os pontos necessários fora de casa. Você ainda não marcou vestindo a camisa de casa, tá na hora do Pingo desencantar? Trabalhando, né? Trabalhando para isso, dentro do jogo, às vezes a gente não tem possibilidade de marcar, mas o mais importante é estar ganhando os jogos. Ajudando ali dentro de campo, às vezes a gente... o professor passa uma tática para a gente fazer, a gente tem que fazer, ainda fazer um algo mais, que é ali a gente da frente. Tem que se cobrar cada vez mais para fazer os gols. Se Deus quiser, os gols vão sair na hora mais importante que a equipe precisa. Ô Pingo, no próximo domingo é um adversário direto, o Floresta, e Icasa pode passar, sábado aliás, a equipe pode passar inclusive na primeira colocação, ou seja, é um peso a mais, uma responsabilidade bem maior agora, né? Com certeza, né? Vamos enfrentar uma equipe muito boa, que é a equipe do Floresta, que está na Série C do Brasileirão, assumiu a liderança agora, estamos em segundo, né? Mas tem uma semana boa de trabalho, sabemos que aqui, na nossa casa aqui, a gente tem o fator casa, tem a torcida nos apoiando, a gente trabalha forte e, se Deus quiser, a gente vai sair com os 3 pontos, que é o mais importante, né? Como é que você poderia destacar também o clima do elenco nesse momento, agora retornando a Juazeiro e realizando esses primeiros trabalhos? Estado de alerta, estamos no estado de alerta, sabemos que temos que trabalhar bastante essa semana, vamos recuperar aqueles que estão de contusão para poder estar 100% no sábado, porque no sábado vai ter uma grande final, que, se Deus quiser, a gente vai sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Como é que está o Pingo para esse jogo de sábado decisivo dentro do Floresta, onde o Icasa pode aí terminar essa primeira fase na primeira colocação e passar direto para as semifinais da competição? Estou bem, graças a Deus vamos ter essa semana aí para poder recuperar, para poder treinar um pouco mais, melhorar a cada dia, que isso é o intuito da gente, melhorar a cada dia e trabalhar firme e forte durante essa semana aí, acertar tudo certinho para no sábado a gente sair de lá classificado. Muito bem, ouvimos aí o atacante Pingo tentando aí justificar, Marco, esse baixo rendimento do Icasa fora. Mas ele mesmo fala, olha, tivemos problemas com a arbitragem, mas não é desculpa. O gramado não era dos melhores, mas também não é desculpa. Que bom que ele não apontou essas questões, porque é ruim para os dois lados, o horário, o gramado. Então assim, o Icasa realmente a gente até buscar aqui, apontar alguma justificativa, mas fica difícil, porque realmente parece que falta vontade fora de casa, né? As equipes vêm com muita garra enfrentar o Icasa, que não responde à altura. Então, a gente fica preocupado com este rendimento, até porque, mesmo o Icasa passando para a terceira fase, que é aquele quadrangular final da Série B, ele vai precisar jogar novamente fora de casa. E aí fica toda a nossa preocupação, Marco. Vamos torcer primeiro para que o Icasa se classifique entre os 2 primeiros colocados. E tá muito fácil, assim, entre aspas, né, Delton, disso acontecer. Hoje o Pague Mendes ganhou do Itapipoca 4-2, mas até independentemente desse resultado, ainda que o Itapipoca tivesse vencido, coisa que não aconteceu, bastaria ao Icasa uma vitória simples, 1-0, 2-1. Se o Icasa ganhar do Floresta no próximo sábado, na Arena Romeirão, o Icasa estará classificado entre os 2 primeiros, independentemente de qualquer resultado. O privilégio do primeiro é de jogar 2 em casa na fase na quadrangular final, é isso? Isso, né? Então é o privilégio de jogar 2 partidas em casa e só uma fora, né? E não passa por esse perrengue, esse sufoco que vai ser esse quadrangular antes da fase final, né? É um descanso aí, enquanto eles jogam. É praticamente 2 semanas de treinamento, né? São ida e volta, né? O outro quadrangular, então tem um Na verdade, mais não é um quadrangular, é um cruzamento, né? Não é quadrangular, é terceiro contra terceiro contra sexto, quarto contra quinto, né? Ida e volta. Não é um quadrangular, é um cruzamento entre os clubes. Quadrangular é justamente quando tiverem os 4, né? Eles jogam apenas ida para definir o campeonato. Eu volto a dizer o que já disse aqui, vou ser repetitivo. O Icasa tem que se apegar ao que tem acontecido. É o fator casa, de jogar na sua arena, de jogar com o seu torcedor. E o torcedor precisa entender isso. Eu já nem faço mais comentários sobre o jogo do Icasa fora, porque o Icasa fora é uma outra realidade. Eu não diria que falta vontade, o time sente a questão de jogar numa Arena Romeirão com gramado melhor,
para onde a bola rola melhor, para ir para os outros campos que não são bons. E o Icasa, me parece que isso já faz parte do psicológico do time e isso tem atrapalhado. Então o Icasa precisa se apegar ao quê? Ao fator Romeirão. E o torcedor precisa entender isso. O Icasa tem um time hoje com limites, tem uma limitação. O Icasa não é o time dos sonhos que queria o seu torcedor disputando uma Série B, um time para apenas passar pela Série B, não está passando, está enfrentando dificuldades, está classificado, mas não está com essa sobra, tanto que hoje está na segunda posição, pode voltar à primeira posição na última rodada, e eu acho que o torcedor precisa entender isso. Sábado o torcedor tem que ir para lá para empurrar o Icasa para vencer esse Floresta, que é um time bom, para dar ao Icasa a primeira posição e o privilégio de poder jogar 2 partidas na fase final na Arena Romeirão, onde será o diferencial. Um time que vencer 2 no quadrangular final, praticamente vai subir. Vai ser muito difícil que esse time não suba. Então, tem que se apegar a isso. Então, qual é? O fator casa, o fator campo, é o fator Romeirão. Se é fator Romeirão, o torcedor precisa entender, vai para lá, empurra, dá uma injeção nesse time, serve de motivação para o time, empurra o time para vencer o Floresta, vence, já está classificado, folga enquanto os outros vão brigar para cruzar, e aí faz 2 partidas em casa no quadrangular final e tenta se impor novamente. Tem que fazer isso, não pode mais contratar, não tem mais, esse é o time aí, com as limitações que o time tem, recuperar quem tem e tem que ir para cima. Eu penso assim, porque o Icasa só fará ou 1 ou 2 partidas fora de casa agora. Vai depender de que em posição ele vai terminar, né? E como, ou até se vai chegar ao quadrangular, porque se não for direto ao quadrangular, vai para um cruzamento. E aí não tem muita coisa para mudar, não. Essa é a realidade do Icasa. Infelizmente, fora de casa, o time não consegue ter o mesmo desempenho de casa, apesar do desempenho em casa ainda não ser um time que sobra, que vence com folgas os seus adversários, né? É isso, só para complementar as informações neste primeiro bloco, o Icasa voltou a trabalhar hoje pela manhã na academia e agora à tarde aqueles jogadores que atuaram os 90 minutos diante do Pacatuba fizeram um trabalho regenerativo, os demais trabalharam com bola, aqueles que não jogaram ou que entraram já no segundo tempo. Delton e Marco voltam daqui a pouquinho com mais do Verdão. Valeu, Aloysio, obrigado pelas informações no nosso timaço da Vale FM. Aliás, a gente está falando aqui da derrota do Icasa no sábado, mas que fim de semana do futebol caririense, hein, Delton? Eita, na sexta-feira, o Guarani tomou de 7-0, se despediu de forma mais vergonhosa ainda da primeira divisão. O Barbalha, que escapou do rebaixamento, mas eu acho que a gente não deve comemorar escapar de rebaixamento, mas pelo menos não caiu, perdeu para o Caucaia, encerrou participação com derrota. No sábado, o Icasa perdeu pro Pacatuba jogando mal. E no domingo, o Crato foi goleado e foi rebaixado. Quer dizer, um fim de semana para ser esquecido dos clubes aqui do Cariri. Que situação, Delton. É, rapaz, tá certo, Marco Valério. Deixa eu mandar um abraço pro Iracildo, Marco Valério. Iracildo, ele mora em Jundiaí, mas tá em Curitiba hoje, ouvindo a gente lá em Curitiba. Um abraço para ele. Aliás, tá acompanhando pelo nosso canal no YouTube, lá em Curitiba, lá no Paraná, né? O nosso canal no YouTube, que é Rádio Vale FM Oficial, com patrocínio lá da Pizzaria Hamburgueria Uval. Beleza, Delton. Lembrando que o Vale Esportes tem oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, esse é do Cariri. A garotada adora e os adultos se apaixonam aí. Pipocas doces, salgadas, salgadinhos pipocleps, vários sabores. Tem os snakes aí de cebola e bacon. É uma delícia, produtos Ambev, esse é nosso, é do Cariri, Delton. Pois é, Marco Valério, em nome também de Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia para você na Só Fumê. Rua José Marrocos, número 408, o telefone, o WhatsApp é o 988054899. Conosco também Grage Veículos, compra, venda, troca e financia carros seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, telefone 99208-8590.
32. Você que é vendedor de joias e quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados. Folhados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você é fabricante e quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Disse Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Lembrando que o Timaço da Vale FM também tem apoio do ESC Cursos. Está se preparando aí para vestibulares, Enem 2023. Você se prepara o ano todo para quando chegar o momento da sua avaliação, você tirar sempre a melhor nota no Enem. Então vá para o ESC. Quer fazer um vestibular de medicina com chances reais de aprovação? Passa lá também na turma ESC Med do ESC Cursos. Informações 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, e nós trabalhamos também, Marco Valério, em nome da Gênesis Solar. Se você está cansado de pagar absurdo de conta de energia, a Gênesis Solar tem a solução para você. Você vai fazer o seu orçamento sem compromisso. Vai falar com meu amigo Luciano Carvalho através do 981237956 e aí você vai poder pagar o seu financiamento ou a instalação da geração de energia solar num financiamento ou até em 18 vezes no seu cartão de crédito. Liga pro Luciano, ele vai fazer uma simulação para você e tenho certeza que você vai adquirir a geração de energia solar. E no Cariri da Sorte, do próximo domingo, você pode ganhar um Renault Kwid 0 km, isto mesmo, um Kwid zerinho. Tem ainda R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte, 20 sorteios e R$500. Tudo isso com dupla chance por apenas R$5. Comprando o Cariri da Sorte, você está ajudando as ações da Pai Brasil. Compre já o seu. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Bom, nós trabalhamos também em nome de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, meu amigo. Para você tem Honda Bis 125 cilindradas com R$125 de entrada. Tem a Honda Fan 160 cilindradas com R$160 de entrada. Aproveite! É na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Ah, Delton Sá, vou falar da churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. A melhor opção, né? Um atendimento espetacular, sempre com todo o cuidado, na alimentação saudável e com sabor inigualável. Isto mesmo, o melhor churrasco do Cariri e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, todo mundo já sabe, na rua Rui Barbosa. Tem também delivery 98865-7741. Em nome também, Marco Valério. Mandar um abraço pro meu amigo Dudé. Dudé. É Dudé, Dudinho. Grande Dudé, tava ouvindo o áudio dele aqui. Dudé é aquele que Jucimar fala que toma Vigomax? Vigomax? É? É o que Jucimar fala. É o que Jucimar fala. Mas é verdade, Dudé? É de verdade, Delcio? Diz que é verdade. Assim, o Jucimar indicou pro Dudé o Vigomax e o Dudé, em contrapartida, de vez em quando tira a barriga de Jucimar da miséria. Eita! É conversa do Dudé lá. Diz que ele vai lá comer um cuscuz e tomar um caldinho lá de manhã. Jucimar Leite. Tomara que Jucimar não esteja ouvindo. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, telefone 3571-3758. Delton Sá, qualidade, preço e satisfação é na Alfa Vidros Vidraçaria. Toda a parte de vidraçaria da sua obra. Você quer aquelas estantes de vidro, aquela parede, como de Rumato, os vridos da sua casa com qualidade, vá na Alfa Vidros Vidraçaria, porque tem cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias, enfim, tudo que você precisa para tornar a sua obra muito mais prática e elegante. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácida Aderaldo Castelo 320. Você pode solicitar orçamento pelo WhatsApp 9812, repetindo, 99812-5851. Não também. Se abra não. Em nome de Farmácias Fernandes, 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade, ótimos descontos para você nas Farmácias Fernandes. São 7 lojas. Teve a mais nova inaugurada lá na Humberto Bezerra, Marco Valério. Delton Sá, deixa de resenha, Delton Sá. Cadê a vinheta de Delton Sá? Não tem, não?
Rapaz, esse JF é muito maldoso. Produtos Panebon Pão Nosso, que fazem parte da mesa das famílias caririenses. Olha, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, sequilhos, a linha especial com também a massa para pastel tasquinha, linha integral, produto de qualidade no Cariri tem nome, Produtos Panebon Pão Nosso. Dudé, eu vou mandar pra você a resposta de Jucimar. Rapaz, Jucimar tá ouvindo, Marcos. Jucimar tá ouvindo? Tá ouvindo o programa, mandou a resposta aqui. Mas me diga uma coisa, como é que Jucimar sabe que Vigomax é tão bom, Deltsá? Que ele usa. Que ele fala assim com a firmeza. Mas ele usa, Marco Valério. Ah, tá certo. Ele diz dos outros porque ele sai indicando aos amigos. Aí quer dizer que aquela valentia toda, aquele arranco todo é Vigomax. Vigomax. Só que Dudé tá dizendo que não toma não, diz que ele é Dudé Delícia. Tem esse negócio com ele. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo na preço da cidade. Vai sobrar o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Pra ligar, receber em casa, qual o número, João Filho? 988-380548. Baleia Burger. Colégio Compasso. Dá tempo ainda fazer a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, traçando o seu futuro no bairro Tiradentes, Rua de Logomes 474. Colégio Compasso. Informações 35710531. Rapaz, mas esse painel do carro de Dudé parece uma nave, Marco. Mostra aí, Deltsá. Olha, vixe, carro de rico, Deltsá. Rapaz, que painel carro de rico, homem. Isso não é carro brasileiro nem português, não. Isso aqui porque o meu não é assim, não, Marco. Parece uma nave espacial cheia de luz. Doido, homem. Que carro é esse, rapaz? Dudé, que carro é esse? Painel bonito. Esse painel tá tomando Vigomax também. Tá acendendo tudo. Foi mandar mensagem, já tá chegando de Sistavi aqui. É outro, né? Segundo Jucimar. Segundo toma Vigomax. É outro toma Vigomax. Mas eu soube de uma resenha aí, me contaram que nesse final de semana ele deu um olé em Cis lá do bar. Eu fui lá no bar, aí tava Cis, tava lá o sargento, tava lá os meninos. Ele deu um olé lá. Olé? Olé. Depois eu lhe conto quando é que ele foi. Tá certo. Bom, vamos falar da Glam Modas, na cidade do Crato. Cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, sandálias femininas, tudo isso lá na Glam Modas pra você. Lá no edifício Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro de Crato. Ande elegante, né? Com produtos de qualidade da Glam Modas, igual o nosso querido Demontier Tenório. Em nome também de Jal Presentes. Pensou em presentear? Já sabe, Jal Presente. Tem utilidades do lar. Tem pra você também lá, decoração, brinquedos. Na Jal Presente, que pensou presentes, Jal Presentes na Clóvis Bevilacqua 536. A hora do timaço. Em nome de Novo Rio Veículos, 18 horas e 37 minutos, 6h37. Quem tá chegando, o Marco Valério. Quem é? Anderson Luiz, pra falar do Guarani, hein, Anderson? Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá, todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani terminou sua participação na última sexta-feira na primeira divisão do Campeonato Cearense. Amargou mais um rebaixamento na sua história. Ano que vem vai jogar a segundona. E todos os atletas que estavam vestindo a camisa do Guarani, que não era aqui da região do Cariri, já foram pra casa, já tomaram seus rumos. A maioria desses jogadores não voltam mais, né? Não voltam mais. Ainda bem. E a maioria desses jogadores... Pelo menos uma boa notícia no Guarani. A maioria desses jogadores são de Recife ali, do Pernambuco. Então foram para as suas cidades. E o Guarani já começa a pensar no futuro. Porque falar de futuro é principalmente falar da continuidade do trabalho do Suarez à frente do time. Lógico, tá bem abaixo do que o torcedor imaginava para o Guarani. A expectativa era que o Guarani conseguisse pelo menos ficar na primeira divisão do Campeonato Cearense, mas o Suarez deve agora começar a replanejar esse Guarani, pensando justamente ainda nesse ano, que é a Taça Fares Lopes, o Campeonato da Fares Lopes, que o Suarez tem interesse de participar. Ainda vão acontecer algumas reuniões com o Conselho Deliberativo. O Suarez deve falar mais ainda também sobre essa questão de planejamento, que ele reclamou bastante, que teve pouco tempo para planejar a equipe, para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Agora, para a Copa Fares Lopes, ele vai ter mais tempo e o Guarani vai focar totalmente suas atenções nesse próximo campeonato. Não vai parar, de fato, para dentro de campo, mas a pretensão do Suarez é continuar o trabalho já
com o planejamento, pensando ainda nesse campeonato no ano de 2023. Rapaz, o ano foi muito ruim para o Guarani, os resultados, enfim, toda a repercussão com essa participação do Guarani. Tomara que a gente possa ter talvez esses meses aí sem atividade sirvam para uma reflexão, para que possa de fato haver um melhor planejamento para o futuro do time, porque a levar do que aconteceu no campeonato, avaliar os resultados, como foi o time do Guarani, foi um desastre, e não poderia ser diferente. Precisa haver sim uma união, enfim, e que as dúvidas que tenham existido elas possam ser dirimidas e que o Guarani possa planejar melhor esse futuro que você coloca aí, que se reclama o Soares Leite Machado. O Soares reclama que teve pouco tempo, até do dia que ele assumiu a equipe, teve somente 15 dias para poder formular um elenco sem dinheiro e acabou tendo que fazer aquele primeiro elenco, depois teve aquele problema, teve que mudar o elenco. Então teve muitos problemas sem planejamento, sem um planejamento necessário. Ele acredita que agora, com o tempo, ele vai conseguir planejar melhor para chegar bem na Copa Fares Lopes. Porém, o Conselho Deliberativo deve se reunir nos próximos dias para conversar com o próprio Soares, para ver como é que fica essa questão do futuro, como é que vai ser o planejamento de fato do Guarani, já que de fato esse planejamento para a primeira divisão foi feito às pressas, sem muito orçamento. Então tudo isso tem que ser analisado dentro do rubro-negro brasileiro. O Soares, como dirigente, é uma pessoa que eu respeito demais, tanto como dirigente como cidadão, gosto muito do Soares. Ele tem se notabilizado nos últimos anos pelo bom trabalho no Campo Grande, na revelação de atletas, no trabalho nas divisões de base. É um trabalho muito importante aqui no Cariri. Só que quando você chega num clube como o Guarani ou o próprio Icasa, aqui fazendo uma comparação, você tem uma exigência maior por resultados. Então, o torcedor do Guarani ou do Icasa não espera que haja revelação de talentos. É claro que um trabalho de base é importante, mas sobretudo os resultados, principalmente da forma que o Soares assumiu o Guarani às portas de uma competição. Então, no meu entendimento, eu acho que faltou sim um pouco mais de planejamento. As dificuldades financeiras foram grandes para que o Soares montasse o elenco. Montou um elenco com a parceria com os empresários, que foi terrível aquele começo de campeonato. Depois tentou remontar um time, não deu certo também. O time acabou perdendo quase todos os jogos do campeonato. Então, assim, o Guarani sai dessa competição com essa mancha, Anderson, de talvez ter sido a pior campanha do Guarani em todos os tempos. Se não foi na pontuação, certamente foi na maneira que o Guarani jogou, nas goleadas que o clube sofreu. Foi algo triste de se ver. E eu não gostaria, por exemplo, de ver o Soares numa situação dessa. Até pelo histórico do Soares como dirigente de futebol, que eu falei no início. Torço para que ele consiga se reorganizar. E até hoje eu fico aqui matutando, me perguntando como é que o Soares assumiu assim a presidência do Guarani, tão próximo do campeonato começar, com todas essas dificuldades que não só ele, Soares, mas qualquer um teria que tivesse assumido naquelas condições, praticamente em cima do campeonato, sem muito tempo de planejamento, sem ter os apoios necessários, sem ter uma condição financeira para montar uma equipe competitiva. Então, no meu entendimento, esse foi o grande erro e tudo isso culminou, melhor dizendo, com essa campanha tão ruim do Guarani e que entristeceu a todos nós. Fala-se muito sobre a possível saída do Soares da frente do Guarani. O próprio Soares afirma que por ele continua, ele vai continuar na presidência da equipe, vai cumprir o seu mandato normalmente. Lógico, ele até falou, conversei um pouco com o Soares antes de vir para a rádio, ele fala nesse tropeço, nesse acidente de percurso que aconteceu esse ano, que não foi como ele falou, não foi como planejava, não teve um planejamento, mas agora ele vai ter que refazer todo esse projeto para o Guarani voltar até mesmo para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Beleza, Anderson Luiz trazendo as informações do time do Guarani aqui no Vale Esportes, Marco Valério. Esse Davi gosta da resenha, viu? Esse Davi? Mandou um áudio, Marco Vai Valério. botar aí, homem, pra não ouvir. Fala. Com volume baixo não vai falar nunca. Peraí. Boa noite, meu patrão. Meu amigo Marco Valério, João Filho, rapaz, deixa eu te falar. Além de Jucimar tomar Vigomar, ele toma outras coisas.
Só que ele me confessou já. Isso aí é fato. Ouvindo aí? Foi dizer pra quem, Jusmar? Pra Cis Davi, pronto. Todo mundo agora já Pronto. sabe, né? Catuaba com amendoim. Vixe! Couve de codorna. Castanhodo. Isso é o que Só tem. burro não toma castanhodo, né, Delton? Vamos pro intervalo, Marco Valério. Vamos. Não sei o que da Jurubeba. Não tem assim, né? Assim também. A gente volta já já com muito mais. Já já tem Los Pedes. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Está na hora de colocar um carro novo na garagem e muito dinheiro no bolso. Com o Cariri da Sorte você pode realizar seus sonhos. No quarto sorteio tem um Renault Kwid 0 km. É um Renault Kwid Zarinho, um Renault Kwid pra você. Ainda tem 5 mil no primeiro, no segundo e terceiro sorteio. Mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais e o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. É demais. Compre o Cariri da Sorte, ajude a Pai Brasil e concorra. Realização Cover Capitalização. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Adriano. Lous aí, é Lous? Se Lous estiver na linha aí, Lous primeiro, né? Aliás, rapaz, quase que o Ferroviário ganhou do Fortaleza ontem, viu, Delton Sá? Fez bonito o Ferroviário. E o gol do Iguatu, o cara que fez um gol de bicicleta sentado, você viu? Não. Rapaz, foi legal. O atacante do Iguatu empatou o jogo com o Ceará, recebeu a bola, caiu, sentado e levantou com uma perna e bateu com a outra. Vai ser um velocípede, né? Né? Bicicleta parada, ó, eu nunca vi um negócio desse. Bicicleta sentada. ergométrica, aquela do... Vai chamar o homem, não? Tá aí já. Tá aí? Ele tá aí? Tá não. Vamos então com a participação de Gilbert Campos. Fala, Luz.
Boa noite, Kilmer. Kilmer? Alô? Kilmer? Oi, Deltado. Boa noite, Kilmer. Boa noite, Super Kilmer. É porque eu só falo se é minha dieta, cara. Tá certo. Rapaz, esses loucos todos aqui estão banqueiros demais. Esportes é futebol de primeira. Bora, Kilmer de Campos, aquele abraço. Essa vinheta é melhor do que aquela outra do Fala Louço, que eu não sei quem é que faz aquilo. Aquela famosa é mequetrefe. Mas sem futuro demais aquela. Aquela é horrorosa. Eu tô sabendo, já me contaram, hoje eu tirei todas as minhas dúvidas. Quem é? Sabe quem foi? O traíra de Aloysio Vilar. É bem capaz, é bem capaz. A voz é dele, ó. É bem capaz, é. É ele. Agora ele ficou calado depois tá que o Corinthians ontem. O Corinthians enrolou a bandeira. Eu não fiquei com tanta raiva não, viu, desse Corinthians. Marco Valério, não achei ruim não, viu? Também não. Tá bom, né? Eu vou ser sincero, também não achei ruim não. Também não. Mas vamos a... Agora eu fiquei orgulhoso do nosso Ferrão. O Ferrão jogou demais, não jogou ontem? Jogou bem, deveria ter ganho o jogo. Olha, para, Luiz Vilar, que eu sei que é você. Eu sei tudo que é você. Agora, lamentável é que Eric Puga tá indo embora, né? É uma pena, né, rapaz? O Eric Puga, o contrato com o Ferroviário é até outubro. Porém, se aparecesse um clube de Série B ou Série A, o Ferroviário teria que abrir mão, com um percentual. O Ferroviário nessa negociata ganha 220 mil reais. 220 mil. Ou seja, o jogador não é dele. O Ferroviário não fez o atleta, ainda ganha 220 mil. Se o Puga cumprisse o contrato até outubro, é o contrato do Puga, o Ferroviário não ganharia nada. Como apareceu o Ceará no circuito, o atleta ganha R$ 7.500 no Ferroviário. Me falaram que ele vai ganhando 40 no Ceará Sporting. Contrato de 2 anos com opção de compra. E o Ari ainda tem um percentual do atleta. Lamentável. Eric Puga está indo para o Ceará. Tomara que não o coloquem na geladeira, porque ano passado, foi ano retrasado, o Fortaleza levou 2 jogadores do Ferroviário. Um deles era o Gabriel Barbosa, que aqui eu batizei de Gabigol da Barra. Aí o Fortaleza acabou com o atleta. Jogou o rapaz no sub-20, prejudicou o Ferroviário e agora o atleta está no Sampaio Correia, lá do Maranhão. Bom, outras informações aqui do mundo da bola, aqui da capital cearense, em relação ao jogo do Ceará. O Ceará chegou aqui em Fortaleza falando muito mal da cidade de Iguatu, que o gramado não presta, que a cidade é quente. Talvez o paraguaio Morínigo tenha estranhado o clima do sertão cearense. O Ceará que já seguiu viagem para o estado de São Paulo, desembarcou agora há pouco no aeroporto internacional de Guarulhos e segue para a cidade de Itu, ainda hoje, onde joga na quarta contra o Ituano. Eu falo em Ituano, tremei, Coringão. E o Ceará pega o Ituano na quarta-feira. O time do Fortaleza joga no Paraguai. Aquele jogo da volta contra o Cerro Porteño. O Fortaleza está em outro patamar, né? Vai em voo fretado, saindo aqui da capital em voo fretado para tentar a classificação em Assunción, no estádio Ola. O adversário do Fortaleza, o Cerro, joga hoje pelo Campeonato Nacional do Paraguai. Ele que é apenas o 6º colocado no Campeonato Paraguaio de Futebol. E o clássico de ontem, que foi eletrizante, pena que o público não compareceu. Pouco mais de 9 mil torcedores, 200 mil reais de renda. E como ficamos? Domingo que vem, 18h30, mais uma vez o clássico da policromia, o clássico das cores. Quem vencer leva, em caso de empate, pênaltis. Vale para Ceará e Iguatu. Sábado, aqui na capital, se o jogo terminar empatado, pênaltis, quem vencer leva. E um detalhe interessante, esta semana, quarta e quinta, os 3 grandes da capital jogarão fora de casa. O Ceará em Itu, o Ferroviário em Porto Alegre e o Fortaleza em Assunción, no Paraguai. No final de semana, a turma toda joga em casa. O Ceará contra o Iguatu no Castelão e o Clássico das Cores
entre Fortaleza e Ferroviário. Então, para quem ligou o rádio agora, sintoniza no timaço da Vale FM, Eric Pulga, 22 anos, assinou um pré-contrato com o Ceará Sporting Clube e logo que o Ferroviário termine o Cearense, Copa do Brasil e o Nordestão, o Pulga se muda de Malicuia, da Barra do Ceará, ali para a Avenida João Pessoa, onde está instalado o estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porongabuçu. Ok? Ao vivo, Fortaleza, que agora eu vou vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube e torcer muito que o São Paulo se classifique agora à noite contra o tal do Água Santa. Ao vivo, Fortaleza, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, trazendo as informações aqui no Vale Esportes, Marco Valério. Bater um papo aqui com o nosso amigo Adriano Dias, do Ilha Nova, que recentemente foi campeão, não é isso, Adriano? Boa noite. Boa noite, Delton, Marco Valério, João Filho. Eu soube que você é fã do JF, rapaz, fica lá na Barbalha, só olhando o nosso canal no YouTube pra ver o João Filho. Defendendo João Filho. Defendendo João Filho, eu defendo João Filho, eu gosto dele. Foi meu vizinho muito tempo aqui. Rapaz, você foi vizinho de João Filho? Muito orgulho. Então pronto, você já tem um cantinho no céu. Ei, Marco Valério, nessa época, na Delmiro Gouveia, aí tinha Zósimo, Adriano, Faísca, tinha João E JF Filho, nesse meio aí? João Filho. Mas, rapaz... Walter Júnior, vocalista da Maluvírus. Pronto, aí era tudo lá. Só... Naquele trechinho ali. Só gente boa. Era um trechinho ali conhecido ali. E Ronaldo também, né? Pesado, viu, Delson? Ali. Mas me diga aí, Adriano, como é que foi a emoção aí da turma do Ilha Nova, que é um time tradicional já aqui no Cariri, ganhando mais esse título contra o Infante? Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar Gilberto, né? Pelas competições das categorias de base que ele vem fazendo todo ano. Ele é bem organizado, né? E isso valoriza muito e anima muito o futsal, né? Que você vê que as peças que a gente reclamava muito antigamente, que eram sempre os mesmos times, mesmos jogadores, não estava tendo renovação. E Gilberto fez com que houvesse essa renovação no futsal aqui da região do Cariri, né? E eu quero em especial agradecer a André Araújo, que esteve à frente do Ilha Nova desde 2018, né? Que eu saí em 2018, passei a bola para ele. E ele está tomando de conta das bases e do adulto do Ilha Nova, né? Ele, o Isaac Alencar e o Davi. Quer dizer, são peças importantes que estão desde 2018 no Ilha Nova e está colhendo os frutos agora do trabalho, né? E o Tonho no futebol de campo, né? Que agora o Ilha Nova ganhou de 8-1 aí do Audax. Tem uma parceria com o pessoal lá do Exu. E vim mais para agradecer esse pessoal, né? Porque eu estou muito feliz. Não é mais o Ilha Nova do Adriano, agora é o Ilha Nova de muita gente, né? Tá colaborando isso é bom, né? Tá colaborando com o time. E é isso aí. Pois é, rapaz, Ilha Nova. O Adriano, nós jogamos na base, Marco Valério, da 3D Tintas. Do time da 3D. Sabe quem era o treinador? Quem era? Pai dele. Por isso que eu jogava. Era o pai dele, o Luiz Hermano, que treinava o time. Diz que ele não joga muita bola, não. Agora o filho dele, o Enzo, diz que bate uma bola redondinha, viu, Delton? Né? Torcedor do Palmeiras, né? O que tá os Palmeiras? Não, Delton. É não? Ele é tricolor. É torcedor de São Paulo. São Paulo. Tricolor do Morumbi. Valeu, Adriano. Um grande abraço, hein? Pessoal, obrigado a todos aí. Uma última pergunta. Você prefere o Nick McBrien ou Larry Zurich? Nick McBrien. Tá certo. Gosta mais cadenciado, né? Alguma coisa com jazz ali pelo meio, tem uma tocada jazz. Valeu, Adriano. Grande abraço, hein? Valeu, irmão. E agora, Delson? A Luiz. Vilar. A Luiz tá aí. Quer falar, Luiz? O amigo de Kilmer de Campos. Fala, Lúcio. Eu nem sei fazer, ó. As críticas injustas. O desdobrozinho é esse, Tô ligado. Eu não teria esse talento todo, não. Né? Bora lá, falar do Verdão do Cariri, destacar, Delton e Marco, que hoje o Emerson Catarina já deu voltas no gramado, então a expectativa é que na quarta-feira ele volte a trabalhar com bola. O Jardel, volante, já não teve a mesma performance, ainda não voltou a trabalhar lá no CT Praxidão. Amanhã ele será submetido a uma nova avaliação. Lembrando que eles tiveram a mesma lesão, um estiramento grau 1, ambos no adutor, né? O Jardel na perna esquerda e o Catarina na perna direita. Tomara que já estejam à disposição para o jogo do próximo sábado, que é decisivo para a equipe casiana. Amanhã, trabalhos apenas à tarde lá no CT Praxedão. A equipe folga pela manhã e vamos aguardar também pelo posicionamento do técnico Marcelo Vilar quanto a esses jogadores que estão no departamento médico
né, para saber se ele fará mudanças. O Gustavo, inclusive, lateral direito, voltou, viajou, mas não foi titular. Sinal, né, que o Marcelo tem gostado do desempenho do Alex Rocha, que por sinal tem feito realmente um grande papel. A gente vai continuar aí acompanhando para saber qual vai ser a do treinador icasiano até o próximo fim de semana. Valeu, Aloísio, trazendo as informações do time de casa do Verdão do Cariri, Marco Valério. Hoje tem São Paulo e tem também Clássico Carioca, né? Vamos pro palpitômetro, Delton? Vamos lá pro palpitômetro. Aliás, nós erramos aqui, e quando eu erro não tem nenhum problema em admitir, erramos o Corinthians, na sexta-feira, erramos o Fluminense. O Fluminense tem uma segunda chance ainda, né? Mas o Corinthians já era. Acertamos o Palmeiras, né, JF? O Bragantino também acertamos. Nós erramos no poderoso Timão. Ali é dor de cotovelo, deixa pra lá. O senhor falou que o Ituano ia classificar, né? Não, falei que o Corinthians ia classificar. Ah, o senhor falou que o Corinthians... Ah, tá. Normal. Eu me enganei. Mas vamos pra hoje à noite. Delson, tem São Paulo e Água Santa, Delson. São Paulo. Muito bem. E aí, Marcola? Em homenagem ao Enzo, São Paulo, Palmeiras e São Paulo farão mais uma final de campeonato. Mas vamos esperar as semifinais também, eu né? acredito que hoje o Água Santa vai classificar. Hoje. É nada, JF. Rapaz. João Filho. Vamos pro Rio? João Filho. Hoje tem Flamengo e Vasco, Marco Valério. Primeiro jogo. Empate. E aí, Delson? Hoje dá Flamengo. Mas eu acredito que a final do Campeonato Carioca... A pergunta não é essa. Não, mas o que adianta ganhar hoje? A pergunta não é essa. Pronto, é o Vasco vai ganhar hoje, vai ganhar outra partida. A final do Carioca é Fluminense e Vasco pra mim. Alexandre Pedrosa tá lhe ouvindo, viu? Alexandre Pedrosa tá lhe ouvindo, viu? Cuidado com Volta Redonda, não ainda está. Vambora. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau. Tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Minha preocupação é construir escola, né? Porque nossas crianças estão total de 200 alunos. A gente está pedindo também que seja feita a proteção dos territórios indígenas.